Pirula Sacani. Sendo a Terra tão fértil a vida, por que há uma única linhagem somente? Do quê? O Sacani sempre diz que a vida é praga. que eu disse? Ela reproduz, né? Não, ele falou o Sacani, Carl Sagan, né? O Sagan que falava isso. Não, acho que ele está querendo dizer assim, porque há uma única linhagem de vida, sei lá. Ah, porque a vida é monofilética? Os humanos, não. É. Eu acho Porque que ele a tá vida é falando... monofilética? Não, porque você pode falar isso daí. A origem da vida provavelmente aconteceu várias vezes na Terra. Provavelmente várias vezes na Terra. Só que ela deve ter sido extinta várias vezes também. Sim. Né? E provavelmente só uma forma de vida, a forma de vida mais organizada Que acabou... vingou sobre as outras. Sim. Né? Então, provavelmente deve ter uma outra vida que tivesse outros nucleotídeos, outra coisa assim, e essa forma de vida não foi para frente, até por competição, talvez. Né? Poderia ser uma competição. Aconteceu alguma coisa, né? Exato. Então, a vida deve ter surgido e sido extinta várias vezes no planeta durante lá o Foi a tentativa e erro da vida, né? Durante o Arqueano lá. Porque a gente está falando de um período que durou de 4 a 2 bilhões e meio de anos. Então, a gente está falando de 1 bilhão e meio de anos. 1 bilhão e meio de anos. Então, quer dizer, o Daniel Dennett tem umas figuras no livro dele que ele chega e fala assim, ele fala, a vida surgiu aqui. Aí, 10 minutos depois, a mesma figura. Aí, 15 mil anos depois, a mesma figura. E ele fala assim, cara, a gente tá falando de uma coisa que a noção de tempo é muito longa. De 10 minutos para 15 mil, não é nada. E a gente tá falando de seres vivos que tem uma reprodução de minutos. Né? Então, é uma coisa muito louca essa maneira de como as coisas podem ter se construído. Então, a vida é monofilética, até onde a gente sabe, porque a gente tem os mesmos padrões de material genético, os mesmos elementos de material genético e os mesmos mecanismos celulares em todas as formas de vida, desde uma bactéria arqueia até um mico-leão dourado. Então, por causa disso, a gente presume que a vida é monofilética. E aí, quando você faz um estudo da vida como um todo, um estudo genético, você vai caminhando até um ancestral comum. Esse ancestral comum não era a primeira forma de vida, porque antes você teve toda essa competição, tal, quando ainda estava formando os oceanos, tal. Então, eu acredito que seja isso, né? A gente acredita que... Então, provavelmente, a vida surgiu várias vezes. E se a gente não tivesse hoje os oceanos coalhados de bactéria, protozoária, essas coisas todas, provavelmente a vida ainda surgiria de vez em quando. Talvez ela surja ainda de vez em quando, mas ela acaba ali. Exatamente. Ela acaba logo ali. Né? Tem alguém perguntando o que é monofilético. Que tem um ancestral em comum. E que, no caso, é um único ancestral em comum. E todos os descendentes. Então, porque a vida polifilética seria a vida surgindo várias vezes. E aí, todas elas dando certo. Isso. Né? E aí, por exemplo, uma deu origem aos animais, outra deu origem às plantas, outra deu origem a não sei o quê. E no caso, não. Fala alguma coisa enquanto ele mastiga. Não, eu acho que é isso. Aliás, a origem da vida ela é um negócio muito complicado, né? Tanto que é um dos motivos até porque eu acho que é difícil ter vida em outro lugar, porque a gente não consegue entender nem como que a nossa surgiu aqui, né? Como que foi? O que trouxe? Será que foi panspermia? Será que já existiam as coisas aqui e foi um raio que caiu ali numa pocinha e misturou tudo? Mas, né? sério, eu vou te falar que eu sou otimista. Você é otimista? Eu acho que em pouco tempo a gente vai entender esses mistérios. Será? Eu acho que em pouco tempo, porque o pessoal tem avançado bastante na parte da química. Porque aí é com os químicos, né? É com os químicos. É com os químicos, exatamente. não é nem com os físicos, nem com os biólogos. Não, são os químicos, A galera tem avançado bastante nisso daí. Dos compostos, de como que junta, de onde junta. Isso. Né? Vai ser difícil fazer um experimento com relação a isso. Mas o interessante é, se você conseguir fazer um experimento, a origem da vida deve ser absurdamente rápida. O difícil é ela não ser morta. Ah, sim. Né? Mas ela surgir, prosperar, né? Vamos dizer assim. Deve ser extremamente rápido. Porque, tipo, uma capa lipoproteica, uma membrana lipoproteica, essas moléculas, elas têm uma parte hidrófoba, uma parte hidrófila, né? Então, ela é natural. Se você junta elas todas, joga no tubo de ensaio, a parte que não gosta de água vai enche em si. Isso, então, é natural. Forma uma membrana natural. Só a molécula tem que estar lá.
DNA, você joga os tijolinhos, eles juntam sozinho. É assim que o pessoal faz PCR, né? Basicamente isso, né? Ele junta tudo sozinho e você deixar o ambiente livre e os tijolinhos lá. Então, eu acho que o pessoal vai desenvolver umas coisas bem interessantes em pouco tempo, viu? Eu acho que a gente ainda vai ver isso daí. A gente vai ver um mamute e vai ver... E vai ver um mamute andando aí? Eu acho que vamos, né? Dá dinheiro, né? Dá, a galera dá dinheiro. Dá, meu.